Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso de Design Responsivo. Nessa aula nós vamos trabalhar com dois tópicos muito importantes que são o uso do viewport e também do display. Gente, eu criei aqui um texto bem resumido do uso do viewport. Esse texto vai estar na descrição do vídeo e também eu vou deixar alguns links de estudos caso vocês queiram, tá bom? Mas afinal, o que é o viewport? O viewport é uma meta tag, então uma tag HTML que fica no head e ela tem a seguinte funcionalidade. Com o uso do viewport, a gente consegue trabalhar com a área útil do navegador. Sem ele, elementos como textos e imagens não se adequam corretamente dependendo do tamanho da tela. Então, talvez você já pegaram algum site que quando você tem uma imagem, por exemplo, de 500 pixels, no desktop essa imagem fica bacana, num tablet ou no smartphone talvez a imagem fique muito grande. Ela não respeita a densidade dos pixels. Então o que acontece? O uso do viewport ele vai garantir que aquela imagem ou aquele texto, aquele título, ele vai se comportar dependendo do tamanho da sua tela e também dos pixels. E até coloquei aqui um lembrete dizendo resolução é uma coisa, tamanho de tela é outra. E aqui tem um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem um monitor de 24 polegadas com uma largura de 1600 pixels. Porém, esses 1600 pixels não é uma exclusividade de monitores com 24 polegadas. Eu posso ter, por exemplo, tablets de 9 polegadas que tenham esses mesmos 1600. Notem, eu tenho a mesma resolução, só que em dispositivos diferentes. E assim, são praticamente 15 polegadas de diferença. Então, os 1600 num tablet, comparado ao monitor, é bem diferente a área útil, certo? E a Meta Viewport vai garantir que não aconteça esse tipo de problema, como uma imagem ficar muito grande ou um texto ficar quebrado, tá bom? E o conceito, ou melhor, a estrutura da tag, está aqui embaixo, ó. Meta Name Viewport, Content. Neste Content eu tenho a característica width, que é largura. Essa width ela vai pegar a largura total do seu dispositivo. E temos esse Initial Scale, que é 1.0. Isso significa que ele vai pegar a largura total do seu dispositivo num zoom de 100%, que é o zoom convencional. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conceito do viewport. Lembrando, esse texto e alguns links extras eu vou deixar na descrição deste vídeo. Então, em todos os nossos projetos teremos o uso do viewport. Bem, outra coisa muito utilizada é o display. E nós temos vários tipos de display. Porém, eu vou me focar em 4 nessa aula. Então, descendo aqui um pouquinho, veja só. Temos os principais tipos de display. Nós temos o inline, inline block, block e none. Bem, qual a diferença? O inline permite que você coloque elementos um do lado do outro. Porém, espaçamentos superiores e inferiores não funcionam. Então, se você quiser dar um margin top ou um padding bottom, ou bottom, como preferir, esse comando não funciona. Então, o inline não funciona margin top, padding top, margin bottom ou padding bottom, tá bom? Já o inline block, ele deixa os elementos um do lado do outro e ele habilita o uso de margin top, de padding top, margin bottom e padding bottom também, tá bom? Temos o block, que deixa os elementos um abaixo do outro, então não fica um do ladinho, fica um abaixo, certo? E temos o none, que oculta os nossos elementos, tá bom? Por que eu estou falando do display? Porque nós vamos utilizar bastante quando entrarmos no conceito de Media Queries e Breakpoints, porque dependendo da resolução, talvez você tenha que ter menos conteúdo ou mais conteúdo. Então eu tenho que disponibilizar esse elemento, tá bom? E eu queria fazer já um teste com vocês. Então, lá no nosso VS Code, eu vou criar rapidamente aqui um arquivo chamado 01display.html. Muito bem.
Aqui, usando o VS Code, eu tenho o autocompletar, vou colocar HTM, e aqui temos uma lista de comandos, eu vou utilizar o HTML 2.5, que vem essa versão aqui, inclusive já nos disponibiliza o nosso viewport aqui. Então, bem tranquilo, certo? Então, eu quero mostrar rapidamente o uso do display em algumas tags. Então, se a gente for ver, por exemplo, a tag P, vou até colocar aqui um texto, ó, parágrafo 1. Eu vou replicar isso aqui para parágrafo 2 e parágrafo 3. E vou também colocar aqui um href aqui, link 1 e link 2. Muito bem. Vocês podem copiar com calma, certo, pessoal? E depois de copiado, a gente vai testar no navegador. Então, deixa eu abrir aqui o nosso arquivo. Vou usar o Google Chrome. E está aqui. Notem que, por padrão, o parágrafo, então, fica um embaixo do outro. O parágrafo tem o padrão inline block, certo? Desculpa, o parágrafo tem o padrão block, tá? Que é um embaixo do outro, certo? E o nosso link aqui, ele já usa o padrão inline, tá bom? Então, vejam só que interessante. Se você quiser modificar isso, você pode. Mas todas as tags do HTML, por padrão, já tem um tipo de display. Então, se eu for aqui no meu código, por exemplo, e quiser inverter isso, por exemplo, ó, vou botar aqui um style, P, display, vamos colocar agora ele como um inline, vai ficar um do ladinho do outro. Eu vou salvar, vou no navegador e atualizo. Viu? Agora meu P não está mais em bloco, um embaixo do outro, agora ele está inline. E se fosse o link, Ralph? A gente pode usar a mesma metodologia. Então posso vir aqui, display, e aqui eu coloco o block. Muito bem, vamos salvar, vamos no navegador, atualizamos e pronto. Então quer dizer, a gente agora fez o inverso. O P antes, ele estava um embaixo do outro e os links estavam um do lado do outro. Agora então a gente fez o contrário. Então notem que por CSS, usando o display, eu consigo fazer essas mudanças. E outro comando, como eu falei, que a gente vai usar bastante na parte de Media Queries, é o comando display none. Então notem aqui, ó, se eu colocar none aqui no meu P e salvar, vamos atualizar, tá aqui, ó, os P's sumiram. Então notem que o display, a grande ideia dele é você poder exibir algum conteúdo de maneira vertical ou horizontal e também nós podemos ocultar em determinados momentos, tá bom? Pessoal, lembrando, os textos que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Eles vão estar na descrição desse vídeo, junto com outros links de referência para poderem praticar, dar uma olhada, dar uma estudada, tá bom? Espero que tenham gostado. Próxima aula a gente vai trabalhar com o Flexbox, que é um outro tipo de display e muito usado no design responsivo. Não esquece de dar aquele like para ajudar aí no engajamento do canal e até a próxima aula.